Aqui nesse canal você vai ter acesso às melhores dicas, ferramentas tecnológicas e treinamentos para você aumentar imensamente a sua possibilidade de ter sucesso na sua missão de empreender. Então fica aí. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Eu quero falar sobre uma história que se passou comigo, que eu penso que vai servir como exemplo perfeito para mostrar como muitas vezes grandes ideias, grandes produtos, grandes prestadores de serviço, mesmo tendo uma organização muito boa, extremamente organizada e eficiente, muitas vezes fracassam. Nos anos que eu trabalhei em indústria, um dos maiores problemas que eu enfrentei era a falta de compromisso dos nossos prestadores de serviço ou dos nossos fornecedores de produtos, de matéria-prima em si. Vocês iriam ficar extremamente surpresos em descobrir que a dificuldade que a maior parte das grandes empresas, grandes fornecedores de serviços extremamente bem consolidados na cidade, a dificuldade imensa que eles têm de fazer a coisa mais básica possível quando você vai vender seu produto ou serviço, que era uma única coisa, que é cumprir o que você promete. Quer cumprir o prazo que você estipula, quer você prometer pouquíssimas coisas e garantir que você vai conseguir cumprir muito mais do que você promete. É falar pouco e fazer muito. Eu passei por uma situação há alguns anos atrás. Na indústria que trabalhei, nós estávamos iniciando um novo produto. Para esse produto, nós precisávamos de uma matéria-prima que até então a gente não trabalhava. Eu procurei os fornecedores nacionais que tínhamos e era um produto relativamente incomum. Era um produto relativamente regional, especificamente de uma região do país. E por isso nós não tínhamos grandes fornecedores. Da pesquisa que eu fiz para atender exatamente aquele produto que eu precisava, nós tínhamos 2 fornecedores grandes. Todos os outros eram fornecedores muito pequenos, muito artesanais. Para atender a nossa demanda de indústria, nós só tínhamos basicamente no país inteiro 2 opções. Fiz os testes entre os 2 produtos, fabricamos o nosso produto com as 2 opções, verificamos qual que era melhor, qual que dava os melhores resultados e chegamos à conclusão que um dos fornecedores atendia perfeitamente aquilo que a gente precisava. Então a gente não estava na posição mais confortável, mas iria atender, já que tínhamos pelo menos esse fornecedor que se encaixava perfeitamente naquilo que a gente precisava. Aí foi nesse ponto que começou toda essa experiência que eu vou contar para vocês, que chega ao ponto de ser cômica. Procurei o site dessa empresa, consegui o contato deles, o contato de e-mail deles, e entrei em contato diretamente com o setor específico da indústria, que se encarregaria de novos clientes. Nesse e-mail, com essas informações, apresentando quem nós éramos, de onde nós éramos e o que nós queríamos, qual o produto especificamente, e fiz basicamente 3 questionamentos. Qual era o preço? Qual era a quantidade que eu poderia comprar e como eu poderia comprar? Qual era a forma de entrega que eles tinham? Qual era a regularidade de pedido que eles tinham? Se eles tinham algum pedido mínimo? Basicamente isso. Super simples. Normalmente, quando você manda um e-mail desse justamente, diretamente para o setor comercial, você espera uma resposta em no máximo 1 dia, certo? Mandei esse e-mail naquela data específica e fiquei aguardando a resposta. Fui mexer novamente com isso, verificar que não tinha obtido uma resposta 1 semana depois. Se eu não me engano, era como se fosse de quarta-feira. Na outra terça-feira eu fui verificar que não tinha obtido nenhuma resposta. Até aí, infelizmente, nada de novo. Praticamente isso é quase o padrão de qualquer indústria que você manda a solicitação de orçamento. Isso por si só já é uma coisa impressionante. Eu estava numa posição de um cliente querendo simplesmente levar dinheiro para dentro da organização deles. Acaba sendo uma coisa chocante perceber a dificuldade que você tem de conseguir um contato simples e direto para fazer uma compra nesses casos. Vale ressaltar também que a quantidade que nós iríamos comprar não era pequena. Nós não éramos um comprador pequeno. Acredito que nós estaríamos já entre os 50% maiores compradores deles. Então, depois disso, depois de 1 semana que não obtive a resposta, mandei um novo e-mail. Reencaminhei aquele e-mail que já tinha mandado, dizendo não obtive resposta e etc. E pedindo para eles, reforçando aquele e-mail, né? Esperei mais 2 dias, não obtive resposta. Aí nesse ponto, percebi que teria que telefonar diretamente para já tentar falar com o responsável, né? E só para vocês entenderem, por que eu não telefonei já em primeiro lugar? Mandei um e-mail porque recebendo as informações por escrito é muito mais fácil fazer toda a comprovação dentro da minha empresa. Se eles tivessem feito uma resposta rápida, simplesmente com o preço, e eu entendo perfeitamente que muitas vezes o preço também não é uma coisa direta, mas eu esperava uma coisa já relativamente já mastigada. Se eles tivessem me mandado uma resposta, digamos assim, o nosso produto nessas condições específicas varia um pouquinho o preço dependendo de algumas condições. Mas ele estaria basicamente entre tanto e tanto, e poderia ser até um valor alto. Poderia ser até, ele estaria variando entre 15 a 22 reais. Mas isso já iria agilizar bastante o meu trabalho. Eu teria essas informações como base para poder apresentar para os responsáveis dentro da minha organização.
eles estariam dando uma boa adiantada em toda a negociação e muito provavelmente conquistando um cliente bem mais rapidamente. Lembrando, permitindo com que eu desse dinheiro para eles, basicamente. Então, relembrando, um e-mail, uma semana e não obtive a resposta, outro e-mail, mais 2 dias, não obtive resposta, aí telefonei para eles. Pedi para falar com o setor responsável por vendas, conversei com uma moça e novamente pedi as informações de forma muito direta. Expliquei que eu já havia mandado e-mail e não tinha obtido resposta, ela deu alguma desculpa que eu não lembro qual era, e na verdade assim, e vale pontuar aqui, existe um erro enorme em achar que um cliente seu, ele está interessado nas suas desculpas. Ele não quer saber qual é o seu problema. Ele quer a sua necessidade atendida. Ele quer que tenha um produto ou serviço num valor justo, num prazo estabelecido que atenda a ele. Acho que um dos maiores problemas de várias pessoas que lidam com o público é achar que ela vai criar um laço e tendo que se explicar, achar que a pessoa vai ser condescendente com ela, conhecendo o eventual problema que ela teve ali, por isso que ela não pôde atender. Eu penso que uma diretriz que deve ser mantida quando você lida com o público, simplesmente você levar 2 coisas em consideração. Ou você atende o que o cliente quer, ou você não atende o que o cliente quer. Se você não atende o que o cliente quer, você confessa que não vai conseguir atender o que o cliente necessita, pede desculpa, oferece uma segunda opção dentro do seu estabelecimento, um segundo prazo, um segundo serviço, tenta compensar o cliente de alguma forma, ou então simplesmente pede desculpa e perde o cliente. Eu acho que um dos maiores problemas é que as pessoas têm uma tendência de achar que o cliente vai compactuar com todo o seu problema, entender toda a sua realidade dentro do seu negócio, por que você não conseguiu atender perfeitamente aquilo que você tinha prometido. Eu acho isso um erro. O cliente não quer fazer amizade com você. Ele quer ter a sua necessidade atendida, simplesmente isso. E nessa ligação, falei com essa moça, ela deu alguma desculpa. Eu confesso que sequer lembro o que ela falou, qual a justificativa que ela deu por não ter respondido aos meus e-mails. Eu nem quis ouvir, na verdade. Eu fui extremamente simpático. Eu falei, não precisa explicar e tal. E pedi para que ela respondesse aquelas minhas questões. Qual era o preço, qual era o prazo, quais eram as regras para fazer as compras, como fazer o cadastro. Eu já era um cliente fechado, eu precisava comprar aquele produto. Era aquele produto que eu já tinha testado e ele atendia as minhas necessidades. Aí mais um fato aconteceu que era bem surpreendente. Ela estava atendendo uma ligação do setor comercial e ela não estava apta para responder nenhuma dessas questões. Aí fica a dúvida, por que uma pessoa atende o telefone para falar com o cliente no setor comercial e ela não está apta a falar com o cliente e responder nenhuma das questões do cliente? Ela justificou para mim que a pessoa responsável por aquele setor, que poderia me dar aquelas respostas, não estava presente e só estaria presente no outro dia. Eu pacientemente disse que compreendia, pedi para ela anotar o meu telefone e pedi para ela deixar um recado para que ela me ligasse sem falta, porque eu tinha necessidade urgente de adquirir aquele produto. Isso era, se eu não me engano, uma quinta-feira. Ou seja, na sexta-feira ela prometeu que a responsável iria me dar o retorno daquela ligação, respondendo aquelas questões que eu já tinha feito há quase 3 semanas atrás por e-mail e não tinha obtido resposta. Na quinta-feira ela me fez essa promessa, a pessoa iria me dar o retorno na sexta-feira, correto? Adivinhe? Não obtive resposta nenhuma na sexta-feira. Já que já estava acontecendo todo esse problema, imaginei que sexta-feira já não conseguiria resposta, já que ela não me ligou mesmo também. Eu esperei para retornar a ligação dela terça-feira da outra semana. Retornei a ligação, aí fiz uma cobrança. Eu de maneira nenhuma ajo com grosseria. Eu sei que a pessoa está ali basicamente tentando fazer o trabalho dela. Muitas vezes a culpa não é dela, muitas vezes ela foi colocada no lugar errado. Muitas vezes a empresa é culpada por estar extremamente desorganizada. Eu opto por de maneira nenhuma desrespeitar ou ser grosseiro com o funcionário que está ali me atendendo. Eu de maneira educada, novamente expliquei, não foi a moça que eu falei na semana anterior. Expliquei a situação, falei e-mail, depois de uma semana outro e-mail, depois ligação, depois a promessa que iria receber o retorno da ligação e estava ali de volta ligando novamente. Expliquei para ela a minha necessidade, que era a resposta do preço, prazo e regras. Falei que eu precisava falar com tal pessoa, que daí eu lembrava o nome dela, que era responsável pelo setor comercial. Ela me disse que ela estava presente, mas não estava naquele setor específico, que ela precisava chamar a pessoa de outro setor. Eu falei, tudo bem, e eu falei, mas eu peço que me dê o retorno da ligação já, eu preciso para hoje de manhã essa resposta, agora de manhã essa resposta, era terça-feira de manhã. Desliguei o telefone por volta das 9 da manhã, e adivinha? Não tive resposta. Telefonei à tarde daí, porque aí eu já estava com bem menos paciência, precisava encerrar esse ponto naquele dia. Telefonei na terça tarde e consegui falar com a responsável finalmente. Aí, para minha surpresa, eu vou até resumir um pouco para vocês, eu não quero entrar em detalhes para não estender demais esse vídeo. Eu chego a dar risada dessa situação, porque chega a ser cômico. Você ter um cliente batendo na sua porta, entre aspas, né, telefonando no telefone, no e-mail, um cliente querendo comprar o seu produto com toda essa dificuldade. Vocês imaginam que se eu fui uma pessoa que consegui transpor todos esses obstáculos
para conseguir adquirir esse produto, vocês conseguem ter noção de quantas pessoas não chegaram nesse ponto? Vocês conseguem ter noção de quantos clientes eles perderam devido a esse processo extremamente falho, extremamente ineficiente? Ou seja, muito provavelmente, dentro dessa indústria, tem um administrador desesperado olhando os números sem entender por que as vendas estão caindo a cada mês, ou por que as vendas não crescem, ou por que um novo produto que eles estão tentando implementar não está vendendo quanto eles precisam. Tem alguém dentro dessa organização procurando as falhas de todo o processo deles. E muitas vezes não estão olhando para o mais básico, que é a porta de entrada, que é por onde entra o dinheiro, que é a forma com que o seu cliente chega até você, e a forma que é desenvolvido todo um processo até chegar do contato inicial até a venda, que deveria ser extremamente simples, extremamente prático e eficiente e direto, e não está sendo. Quando consegui falar com a responsável, pedi para ela novamente, expliquei para ela toda a situação, já relativamente irritado, mas ainda sendo respeitoso. Pedi para ela me dar aquelas respostas, o preço, o prazo. Ela não queria me informar o preço diretamente, ela queria que eu passasse informações para ela por e-mail, para depois ela me responder por e-mail. Vocês conseguem imaginar que eu tinha explanado para ela toda aquela experiência extremamente frustrante e irritante, e ela estava me pedindo para eu desligar o telefone e esperar ela me responder um e-mail? Eu disse que eu não queria aguardar, que eu precisava dessa resposta já. Ela demorou um pouco e finalmente me deu a resposta do valor daquele produto. Finalmente. Teve mais um ponto ainda que eu achei inacreditável. Eu diretamente respondi para ela a quantidade que a gente queria comprar. Como a gente não tinha um relacionamento com aquela indústria ainda, a gente ia pagar adiantado, e pedi para ela qual era a forma de envio que eles tinham. Ela disse que era por nossa conta. Ou seja, eu, além de tudo isso, além de toda essa frustração, eu podia fazer a compra com eles e precisava me encarregar de toda a organização, que era contratar uma transportadora, repassar o endereço para eles, eu precisava até mesmo conversar com eles para saber qual que era o horário de coleta que era permitido lá para repassar para a transportadora. E para deixar uma observação bem clara aqui, essa foi a experiência completa, mas bastante reduzida, bastante resumida, para não ficar estendendo demais a história aqui. Porque teve vários pontos de frustração aqui. Aí vocês podem me perguntar, por que eu ainda insisti em comprar o produto dela? Que absurdo! Como que alguém pode insistir em comprar um produto de uma indústria tão mal organizada? Um contato com um cliente péssimo, uma organização de tarefas péssima, um acompanhamento de um novo cliente péssimo, uma experiência de compra de um novo cliente péssima. Eu insisti em comprar porque a gente precisava exatamente daquele produto. Eles eram basicamente os únicos que conseguiam atender aquela necessidade minha naquele momento. Mas aí eu deixo a reflexão para vocês. O que aconteceria se aparecesse, de uma hora para outra, um concorrente deles no mercado que oferecesse um produto similar? Poderia até mesmo ser um produto inferior, pior, porém que ele fizesse o mínimo, que ele respondesse os e-mails, que ele cumprisse, poderia até ser um serviço meia boca, que ele cumprisse mais ou menos os compromissos que ele firmou com seus clientes. Se surgir, e quando surgir, porque vai surgir, um concorrente para essa empresa que eu acabei de contar a história para vocês, muito provavelmente eles vão ser extremamente abalados, eles vão perder muitos clientes, eles vão ter muitos clientes simplesmente migrando. Aí vocês se coloquem no lugar do administrador dessa empresa, do proprietário dessa empresa, do empreendedor que muitas vezes começou lá pequenininho, lutou para conseguir construir essa grande organização. De uma hora para outra ele vê seus clientes desaparecer, de uma hora para outra ele vê seu faturamento cair muito, e ele não vai saber responder por quê. O que aconteceu? E o problema estava lá no mais básico, estava lá na porta de entrada da sua empresa, estava lá onde é que surgem os clientes, estava lá por onde vem o dinheiro. Ele simplesmente não prestou atenção o suficiente no processo de captação e acompanhamento de novos clientes. Ele não criou uma cultura dentro da sua empresa que cobrava o mínimo dos seus colaboradores, que é prazo e responsabilidade para com seus clientes. Simplesmente isso. Somente isso. Aqui no canal eu postei há alguns dias um vídeo falando de 5 habilidades, de 5 áreas que qualquer empreendedor tem que saber. Nesse vídeo eu falei de uma ferramenta de organização de processo, de acompanhamento de venda. Então você que está planejando começar a empreender, assista esse vídeo, acompanhe essas 5 habilidades, preste bastante atenção nesse ponto. Porque essa ferramenta de acompanhamento de processo, vendas e captação de cliente, ela é fantástica para você começar a treinar a si mesmo e treinar o seu processo para melhorar muito as chances do seu empreendimento ter sucesso. Eu vou deixar no card aqui, clica ali, assista logo em seguida. E nos próximos dias, eu me comprometo com vocês, e essa promessa eu cumpro, tá? A postar um vídeo exclusivamente com treinamento sobre essa ferramenta, que é o Agendor. O Agendor é um aplicativo fantástico para você fazer acompanhamento dos seus clientes.
Assim que eu postar, eu vou configurar esse vídeo para aparecer aqui no card também. Então, se você estiver assistindo depois, já vai estar aqui. É só clicar e acompanhar também. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar aquele pacotinho completo do YouTube que vocês já estão cansados de saber. Curta o vídeo se possível. Deixe algum comentário sobre alguma dúvida e algum caso que já aconteceu com você. Se inscreva no canal e acompanhe os novos vídeos. Esse canal vai ser uma ferramenta preciosíssima para você organizar e melhorar a sua ideia para tirá-la do papel e finalmente se tornar um empreendedor de sucesso. Valeu, brigadão!